Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, bem-vindas de volta para essas últimas aulas aí antes dos vestibulares. A Unicamp já ocorreu, mas tem Enem, tem FUVEST, tem a Unesp aí também para acontecer e a gente vai fazer uma revisãozinha, uma correção de exercícios nesses últimos dias, tá bom? Para começar, eu vou corrigir primeiro o simulado que vocês fizeram em dezembro, o simulado do cursinho que vocês fizeram em dezembro. 5 questões, tem geografia física e geografia humana, mas eu vou corrigir todos eles, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se está indo aí. Eu vou disponibilizar para vocês os dois arquivos, tá? O do simulado, na verdade, esse aqui eu fiz um compilado das questões do simulado e o outro arquivo das questões que vocês, dos temas que vocês pediram para a gente dar uma revisadinha, tá bom? Mas então, no simulado, vamos começar aqui com essas questões, tá bom? Tá tudo certo, vamos lá. Questão 1, também da FUVEST. No planeta Terra, há processos escultores tais como a ação do gelo, o intemperismo e a ação do vento. A atuação de tais processos pode ser representada em gráficos elaborados segundo variações médias de temperatura e precipitação anual. A gente está falando aqui de climogramas, né? O que é um gráfico que mostra variação média de temperatura e precipitação anual? Um climograma, tá bom? Considere as características do deserto do Saara, da Antártida e de uma floresta tropical e identifique o gráfico em que estão corretamente localizados. Então, nessa questão, ela quer que a gente assinale o gráfico que mostre a precipitação e a temperatura do Saara, a precipitação e a temperatura da Antártida e a precipitação e a temperatura da floresta tropical, tá bom? Saara, qual é a característica do Saara? Muito quente e muito seco, né? Vamos ver aqui na deserto do Saara, 27 graus, boa temperatura, alta temperatura, 250 milímetros de precipitação, o que é uma baixa precipitação. Então, tá muito quente, tá muito seco. Beleza. Antártida, pouca temperatura e também muito seco. A Antártida é um deserto gelado. Então a gente tem que ter pouca temperatura, menos 12 graus, aqui tá batendo, e 250 milímetros, pouca precipitação, também bate, tá? E por último, a floresta tropical, no estilo da nossa Mata Atlântica, alta temperatura e alta precipitação. Floresta tropical aqui na 27 graus, alta temperatura, beleza? E precipitação, 2.000 milímetros, isso é uma alta precipitação, uma alta umidade. A alternativa correta é essa alternativa A, aqui, tá bom? Vocês podem conferir as outras, mas elas vão estar fora da realidade, né? Ó, Antártida, 27 graus na Antártida, aqui na B? Não, né? Na C, a Antártida tem 2.000 milímetros de precipitação? Não, a Antártida é um deserto, é uma região seca, tá bom? Aqui na D, floresta tropical, tudo bem, o deserto do Saara está aqui no meio, né? Ele devia estar em alta temperatura, em baixa precipitação. Por último, o deserto do Saara não tem 200 milímetros de precipitação aqui na E. A alternativa correta aqui dessa primeira questão é a alternativa A. Beleza? Vamos para a segunda questão. Também na FUVEST. O gráfico abaixo exibe a distribuição percentual do consumo de energia mundial por tipo de fonte. Então, a gente está falando aí de fontes de energia, né? Com base no gráfico e em seus conhecimentos, identifique na escala mundial a afirmação correta. Vamos ver o gráfico. Esse gráfico mostra gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, carvão, petróleo, outras fontes e fontes renováveis. E aí ele tem uma escala de tempo de 1965 a 2010. E aqui a porcentagem da utilização, né? Então a gente tem o petróleo como a fonte mais utilizada, mesmo com uma queda. O carvão teve uma queda, depois uma leve subida. O gás natural também subiu um pouquinho. A hidroeletricidade se manteve estável. Esse pontilhado, a energia nuclear, teve uma subidinha aqui nos anos 80 e depois se manteve estável também. Outras fontes, energias renováveis, teve um crescimento aqui nos últimos anos a partir dos anos 90, beleza? Então esse é o quadro geral desse gráfico. Bom, então aqui na alternativa A, a queda do consumo de petróleo após a década de 70 é devido à acentuada diminuição da sua utilização no setor aeroviário e também a sua substituição pela energia das marés, né? A gente tem uma queda do petróleo a partir principalmente da década de 80, nos anos 70. E aí o petróleo continua sendo utilizado no setor aeroviário, a gente tem, né,
o combustível utilizado nos aviões, e o petróleo não foi substituído pela energia maremotriz, que é a energia das marés. Então a A está incorreta, tá bom? Na B, o aumento relativo do consumo de carvão mineral a partir da década de 2000 está relacionado ao fato de a China e a Índia estarem entre os grandes produtores e consumidores de carvão, produto que esses países utilizam em sua crescente industrialização. O carvão tem aumentado desde os anos 2000? Teve um leve aumento aqui nos anos 2000, e sim, a China e a Índia utilizam muito carvão mineral. A China tem índices de poluição enormes devido à utilização de carvão mineral. Parece que a B aqui é a nossa alternativa correta. Mas vamos conferir as outras. Na C, a participação da hidroeletricidade se manteve constante em todo o período, em função da regulamentação ambiental proposta pela ONU, que proíbe a implementação de novas indústrias. Não há uma regulamentação dessa na ONU, embora a eletricidade aqui sim se manteve estável durante todo o período. Na D, o aumento da participação das fontes renováveis de energia após a década de 80 explica-se pelo crescente aproveitamento de energia solar proposto nos planos governamentais em países desenvolvidos de alta latitude. Países desenvolvidos de alta latitude são aquelas próximas aos polos. E países próximos aos polos, polo norte e polo sul, não tem assim um grande aproveitamento de energia solar, porque próximo aos polos a gente tem menos sol, menos iluminação, menos energia solar, tá? Então, não. Na E, o aumento do consumo do gás natural ao longo de todo o período coberto pelo gráfico é explicado por sua utilização crescente dos meios de transporte, conforme estabelecido no Protocolo de Cartagena. Gás natural, houve um aumento durante todo o... Sim, houve, né? Mas ele foi estabelecido como meio de transporte, como principal fonte de energia meio de transporte no Protocolo de Cartagena? Não, o Protocolo de Cartagena está relacionado àqueles encontros ambientais lá da ONU, tá bom? Então aqui a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Partindo para a terceira questão, essa não é da FUVEST, é uma da Cefet, ela está adaptada. A questão a seguir refere-se ao mapa de vetores logísticos do Brasil. Então, a gente tem aqui, né, as regiões brasileiras: Amazônico, Centro-Norte, Nordeste Setentrional, Nordeste Meridional, Leste, Centro-Sudeste e Sul. Analisando o cartograma, é incorreto afirmar que o vetor logístico, então ele quer a alternativa incorreta. Aqui na A, Centro-Sudeste caracteriza pelo uso econômico intenso de ferrovias, aeroportos, portos e rodovias, né? Centro-Sudeste que engloba São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, norte do Paraná, sim, utiliza todos esses modais, tá? Na B, Amazônico tem como destaque o uso de transporte hidroviário, em função de suas características geofísicas, ou seja, grandes rios. Então, o transporte utilizado lá é o hidroviário através dos rios, tá? Tá certo. Na C, Leste apresenta um quantitativo de sistemas de transportes que supre as demandas econômicas da região. Região Leste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o sistema de transporte dessas regiões, que é uma região com grande população, supre a demanda? Não, né? A gente tem grandes problemas de transporte no Brasil todo, principalmente aqui na região Leste, que tem a maior parte da população, né? Então, a C parece ser incorreta. Na D, Nordeste Meridional possui como obstáculo ao desenvolvimento regional o alto custo de manutenção dos seus modais. Tá correto também, a questão Nordeste sempre com seus problemas. E na E, Sul caracteriza-se pelo uso de aeroportos para transporte de cargas por ter a menor extensão regional do país. Também está correto, na região Sul menorzinha, ela consegue usar o transporte aeroviário, diferente das outras regiões que não costumam utilizar. A incorreta é essa aqui, que fala do Leste, suprindo todas as demandas de transporte, o que não é correto. Beleza? Alternativa C. Próxima questão, a gente tem um cartoon aí do Calvin, né? Vamos ler o cartoon a chat. Caro Papai Noel, por que a sua organização fica localizada no Polo Norte? Eu aposto que é por salários baixos dos doentes, padrões ecológicos mais baixos e incentivos fiscais. É esse mesmo exemplo que quer dar para as nossas crianças impressionáveis? E aí, no último quadrinho, ele falando com o Calvin não, com o Tigre, esqueci o nome do Tigre. O meu plano é colocá-lo na defensiva antes dele considerar que eu fui bom, o quanto eu fui bom, né?
Aquela questão lá do garoto bom, garoto ruim. Bom, mas ele está falando aqui da estratégia atual da globalização, das empresas irem para outros países buscando isso aqui, né? Os salários baixos, padrões ecológicos baixos, incentivos fiscais, etc. Está falando aí da divisão internacional do trabalho, tá? E também da desconcentração industrial das indústrias, tá bom? A charge chama atenção principalmente para A. Então, qual que é a questão correta? Alternativa A. Precariedade da legislação ambiental em vigor nos países nórdicos, caracterizados pela intensa exploração de seus recursos naturais, florestais. Países nórdicos, a gente está falando de países nórdicos, embora fale do Polo Norte, não está falando dos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, né, Suécia, Finlândia, não são esses países que a chart está se referindo. Na B, expansão do capitalismo monopolista globalizado, que se caracteriza a partir da Segunda Guerra Mundial pela busca de condições mais vantajosas para a produção industrial. Divisão internacional do trabalho, globalização, desconcentração industrial, é a alternativa correta aqui, a alternativa B, tá bom? Na C, internacionalização da pobreza, com a presença globalizada de trabalho infantil e de condições subhumanas de trabalho. Internacionalização da pobreza, presença globalizada de trabalho infantil, de condições subhumanas de trabalho. Isso acontece, a gente sabe que acontece, mas não é disso que a charge está falando, tá bom? D, nova regionalização do espaço mundial, caracterizada pela centralidade das indústrias e pela concentração do capital e do trabalho. A concentração do capital e do trabalho, a concentração do trabalho, do capital também, mas são regiões diferentes. Nova regionalização do espaço mundial, centralização das indústrias. As indústrias estão se dispersando, embora elas se concentrem em alguma região, a gente está passando por um processo de desconcentração, não centralização, tá bom? E aí, divisão internacional do trabalho, caracterizada a partir da Segunda Guerra Mundial pela inexistência de centros hegemônicos de poder e pela formação de blocos econômicos. Divisão internacional do trabalho está correto, mas não é inexistência de centros hegemônicos de poder. Existem centros hegemônicos de poder, sim, e aí blocos econômicos tem toda uma discussão do fortalecimento e do enfraquecimento dos blocos econômicos atuais, tá? A que faz mais sentido, a que se encaixa melhor com a charge, embora outras alternativas possam também estar corretas, mas não se relacionam com a charge, então a B é a mais correta aqui. Beleza? E aí a última questão, sobre várzea, né, sobre aqui as enchentes na cidade de São Paulo, também da FUVEST, observe a imagem e leia o texto. Então a gente tem uma grande enchente, né, no Rio Tietê, se eu não me engano, extravasando as marginais que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. E aí o texto, por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de pastos, né, para os animais, as antigas carroças que povoaram as ruas da cidade. Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, tendo assistido a uma proliferação incrível de campo de futebol, né? O futebol de várzea tem esse nome por causa que eles jogavam nas várzeas, né? Ou seja, ali pertinho do rio, por isso tem esse nome, tá bom? Durante as cheias, tais campos improvisados ficam com o nível das águas até o meio das traves do gol. Um texto aí do professor Aziz Absaber, né? E aí, considerando a imagem e a citação, na análise das informações abaixo. Então, a gente tem que ver quais estão corretas, tá? O processo de verticalização e impermeabilização dos solos nas proximidades das vias da marginal do Rio Tietê aumentam a sua suscetibilidade de enchentes. Verticalização, construção de prédios, impermeabilização, asfalto, isso vai aumentar, sim, a possibilidade de enchentes, né? Se a gente concreta tudo, asfalta tudo, essa água não tem para onde se infiltrar. Tá correto? 1. Na 2, a retificação de um trecho urbano do Rio Tietê e a construção de marginais sobre a várzea do rio potencializaram o problema das enchentes na região. Também está correto, né? Se a gente constrói 2 avenidas gigantes na margem do rio, que são áreas de enchente natural, porque é uma área de extravasamento, né, da cheia do rio, ali vai ter alagamento. A 2 também está correta. A 3, a extinção da Mata Atlântica na região da nascente do Rio Tietê, no passado, contribui até hoje para agravar o problema com as enchentes nas vias marginais. Na verdade, é na nascente do Rio Tietê que a gente ainda tem Mata Atlântica, né? E o problema no alto curso do rio, que é na nascente, ele não impacta tanto assim no médio curso que aqui nas marginais. O médio curso do rio, médio, como se fosse o trecho médio do rio. Beleza? Alto curso nascente, médio curso do rio, e aí o baixo curso do rio é onde ele deságua, tá bom? Então a 3 não faz sentido. A 4, a várzea do Rio Tietê é um ambiente suscetível à inundação, pois constitui espaço de ocupação natural do rio durante períodos de
cheias. E aí está correto também, como eu disse, né? É uma área natural de extravasamento das águas do rio quando tem muita chuva, quando tem muita cheia. Então a gente tem a 1, a 2 e a 4 como corretas, que vai dar a alternativa 1, 2 e 4, alternativa B. Beleza, gente? Essa foi a correção do simulado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Eu vou disponibilizar aqui para vocês esse arquivo e também esse arquivo, o simulado e o vídeo, vocês vão ter tudo aí com vocês. Beleza? É isso. Muito obrigado. E aí esperem um outro vídeo agora das outras questões que a gente vai corrigir. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. E até mais.